presentes nesta noite, neste domingo, quando nós estamos nesse tempo que é o tempo pós-Páscoa, de todas as experiências que nós já vivemos e que estamos a recordar das manifestações do Senhor Jesus depois da sua ressurreição. O texto desta noite está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 28. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 28. Que nos diz assim: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, e os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Esse texto tão conhecido de todos nós, mas ele nos fala de duas coisas muito importantes: palavra e sacramento. A palavra que se traduz, a palavra de Deus que vem por meio de Jesus Cristo e que se manifesta e se apresenta para nós, para as pessoas, como foi para esses dois homens aqui. Ela se apresenta e transparece na forma dos elementos. Dois homens, dois discípulos, duas pessoas que estavam caminhando, saindo de Jerusalém, depois de alguns acontecimentos, de uma semana muito agitada, de uma semana muito difícil, de uma semana conturbada, de uma semana que os acontecimentos foram tão rápidos e tão vigorosos e tão fortes, que na verdade eles não tinham e não tiveram tempo de digerir todas aquelas coisas que estavam e tinham acontecido. Muita coisa de uma só vez. Jesus entra em Jerusalém e passa uma semana muito agitada de confrontos, enfrentamentos, de discursos, de falas, escribas, fariseus, os próprios romanos, depois o próprio governo, o próprio Pilatos, todos envolvidos nessa situação, nessa trama engendrada pelos religiosos que estavam insatisfeitos com o discurso de Jesus. Mas antes disso, essas pessoas não tomaram conhecimento de Jesus simplesmente naquela semana. Eram dois homens cujo nome só desaparece um deles, Cleopas, mas eram dois homens, duas pessoas que conheciam os ensinamentos de Jesus, eram discípulos de Jesus, pessoas que conviveram com ele, pessoas que ouviram dele, não necessariamente que aprenderam dele, porque o próprio evento aqui nos mostra que eles haviam esquecido muita coisa, mas dois homens que pela fala, pelo que eles vão dizendo e conversando,
Eles foram ouvindo Jesus Cristo ao longo do ministério dele. Foram ouvindo do Senhor as palavras de salvação, mas também as palavras de preparação para aqueles dias, para os dias que estavam por vir e que agora eles estavam passando. Jesus pregou a salvação, pregou o reino de Deus, anunciou o reino, a vinda, o advento do reino, a chegada do reino, mas também trouxe palavras de conforto para a comunidade de discípulos. Ou seja, procurou prepará-los para aqueles momentos difíceis. Deixou-os cientes de tudo que estava por acontecer. Vão acontecer muitas coisas. É assim que Deus faz conosco, é assim que Jesus Cristo faz conosco. Ele nos prepara para a vida, nos prepara para os acontecimentos, nos prepara para quando as tempestades vierem, a gente está preparado, a gente está sólido, a gente não esmorecer, a gente não ficar atônitos a ponto de desesperar. Não, nós nos preparamos porque o Evangelho nos prepara para a vida. A mensagem que a Bíblia traz é uma mensagem de salvação, mas uma mensagem que também solidifica a nossa vida. Jesus disse aos seus discípulos: é necessário que todas essas coisas aconteçam. O Filho do Homem vai ser perseguido, ele vai ser atingido, vai ser alcançado, vai ser morto, vai ser espancado, crucificado, morto, mas ele vai ressuscitar. E agora estavam esses dois homens aqui, num ambiente de muita tristeza, caminhando para uma aldeia chamada Emaús, conversando acerca das coisas que haviam sucedido, falando dos acontecimentos, mas entristecidos. Entristecidos porque as coisas, segundo o ponto de vista que eles estavam expressando naquele momento, não aconteceram da maneira como eles esperavam, ou que eles todos esperavam. Ou seja, o final não devia ter sido esse que foi. Esqueceram da fala de Jesus acerca da ressurreição. Esqueceu do Senhor que os preparou para um novo encontro. Do Senhor que disse: olha, eu vou encontrar com vocês novamente. A certeza da ressurreição já estava no discurso pré-pascal de Jesus. Passar pela morte, mas não ficar na morte. Superar a morte, vencer a morte. Esse é o discurso de Jesus. Entretanto, esses dois homens caminhando aqui, é um misto, você lê o texto, é um misto de tristeza, abatidos, tristonhos, presos nas suas próprias reflexões, seus próprios pensamentos, sem enxergar o que estava acontecendo em volta. Às vezes nós estamos assim mesmo, tão concentrados nas dificuldades que nós estamos enfrentando no dia a dia, tão absortos naquilo que estamos passando, vivendo, que não enxergamos o que está acontecendo à nossa volta, nem a ação de Deus na nossa vida, que já se faz de imediato. E quando a gente se fecha assim, quando a gente fica com esse olhar cabisbaixo, a gente se trava para perceber, para a percepção da vida, da salvação de Deus, da operação de Deus no nosso viver. Por que esses homens estavam assim? Eu penso que, em primeiro lugar, havia falta de discernimento e incredulidade. Eles foram incrédulos, no sentido de que não se firmaram na palavra que receberam, porque a palavra que Jesus havia dado era uma palavra que já os preparava para todas aquelas coisas, aquelas situações. É assim que Deus faz conosco, nos prepara para a vida. Jesus preparou os seus discípulos para as situações, para as adversidades.
Ele vai falando com eles, ao mesmo tempo vai dizendo: olha, se preparem, vocês não vão ter vida fácil, vão enfrentar dificuldades no caminhar, no cotidiano, no dia a dia, vão enfrentar dificuldades, mas estejam atentos. A presença de Deus e a presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo, é constante. Isso é suficiente para nós, devia ser suficiente. Mas esses homens estavam numa crise de credulidade, ou seja, estavam vivendo em incredulidade, e faltava discernimento daquilo que eles ouviram, da palavra que eles receberam. Tanto que, quando o Senhor se aproxima e pergunta a eles, né, por que estava assim, por que eles estavam parados, entristecidos, qual era a situação, que é isso que preocupa vocês, e que vocês estão tratando disso. Jesus pegou aquela conversa, ao caminhar ao lado: o que é isso que preocupa vocês, que vocês estão caminhando entristecidos, abatidos? O que está havendo com vocês? Vocês estão falando disso à medida que vão caminhando, tá tomando o caminho todo, nessa distância até Emaús. O que está havendo? E eles ficam surpresos com Jesus. És o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Não estás a par das ocorrências desses últimos dias? Quais ocorrências? Todas aquelas que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, e como os sacerdotes e os escribas o entregaram para ser condenado à morte e foi crucificado. Ora, a gente não esperava que isso ia terminar assim. Aquele que havia de remir a Israel, e agora já se vão lá 3 dias desde que essas coisas aconteceram. Aonde que está aí a fé na ressurreição? Não há uma palavra deles acerca disso. Aquilo que Jesus havia ensinado, Jesus havia falado: o Filho do Homem vai morrer nas mãos dos poderosos, dos religiosos, dos romanos, mas ele vai voltar, ele vai ressuscitar e vai adiante de vocês na Galileia. Esqueceram disso. Às vezes somos assim também, irmãos. Lemos a palavra, lemos a Bíblia, e somos cristãos, somos crentes, e estamos bem, mas basta vir a primeira tempestade, uma dificuldade na família, no trabalho, no emprego, uma situação qualquer que acontece conosco, e aí a gente desanima, fica triste, começa a dizer que foi esquecido, que está só, abandonado. É assim mesmo com esses discípulos de Emaús. Representa muita gente, a igreja, que às vezes se faz assim, amortecida e esquecida dessa fala, dessas promessas, dessa segurança, dessa certeza, dessa presença que nunca se vai, nem se afasta de nós, que é a presença de Jesus Cristo. Aquele que disse: eu vou estar com vocês todo momento, todos os dias. Esses discípulos, faltava a ele discernimento, eram incrédulos, ou viviam um momento de incredulidade. Segundo, ouviram alguma coisa assim. As mulheres falaram algumas coisas. Os evangelhos nos falam, todos eles, da presença das mulheres testemunhando os acontecimentos, falando dos acontecimentos, falando do que elas viram e não viram também. Viram o túmulo vazio, mas não viram
não viram o Senhor lá, ele não estava, e elas começam a divulgar isso. Ele não está lá. Fomos lá ao túmulo para ungir, mas ele não se encontra lá. É o testemunho do túmulo vazio. Elas falaram isso, mas esses discípulos também não acreditaram nisso, eram machistas. Por que não acreditaram? Testemunho de mulheres. Não valia o testemunho de mulher. Um testemunho para valer tinha que ser o testemunho de um homem, de um adulto. Criança também não, mas tinha que ser um adulto para fazer valer. Tanto que as mulheres falaram sobre isso. O que é que eles fizeram? Eles mandaram alguns dos nossos, diz assim o texto, mandamos alguns dos nossos para avaliar essa palavra que as mulheres deram. Não vale essa palavra. Elas foram testemunhas da ressurreição. Todos os evangelhos falam das mulheres, principalmente de Maria Madalena. Elas foram as primeiras a ter notícia, elas foram as primeiras a receber essa mensagem, essa palavra. É Deus em Cristo subvertendo tudo aquilo que as pessoas constroem, essa coisa que a gente constrói de gênero, não sei o quê, somos nós que fazemos isso. Deus está dizendo assim: para mim o testemunho de qualquer pessoa vale, homem, mulher, pobre, rico, não importa, o peso é igual. Não era assim, mas o Evangelho está nos dizendo assim. Deus não leva em conta nada disso que a gente leva, dessas diferenças que a gente faz. Aquelas mulheres testemunharam isso, e esses homens não creram. Eles disseram assim: alguns dos nossos foram verificar a exatidão do que disseram as mulheres. Olha só que frase. As mulheres viram, foram lá, mas mandamos alguns dos nossos. Ou seja, mandamos alguns homens. Porque aí quando os homens voltassem e dissessem assim: realmente não tem ninguém lá, ah, bom, agora vale. Agora sim. Agora o testemunho é verdadeiro. Então veja que esses dois amigos aqui, eles tinham todos esses problemas. Problema de incredulidade, de falta de discernimento, de problema com a questão do gênero. Não se falava assim antigamente, é um problema de gênero. Isso é uma palavra bem nova hoje. Hoje a gente fala assim, gênero hoje, século 21. Mas já eram, as coisas são velhas, é que os nomes vão mudando. A maneira de enunciar essas coisas, de falar dessas coisas, é que vai mudando. Os vocábulos vão mudando, os neologismos vão surgindo, e aí a gente vai nominando as coisas de maneira diferente, mas são as mesmas coisas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Eles tinham problema com relação a isso, como muitos de nós também temos problema com relação a isso, e a gente não confessa, é claro, ninguém quer confessar isso. Quem foi que falou isso? Foi uma mulher aí. Como? Uma mulher? Cuidado para você não se trair com isso. A gente diz que não, mas na hora a gente acaba se traindo. Uma mulher. E Jesus então diz outra característica deles. Sabe o que é que vocês são? Vocês estão me criticando que eu não sei de nada, que eu não tomei pé da situação, não sei o que está acontecendo em Jerusalém. Se tinha alguém que sabia o que estava acontecendo ou que tinha acontecido em Jerusalém, era aquele que estava falando com eles. Se havia alguém mais a par de todos os eventos que aconteceram em Jerusalém, desde o domingo de Ramos até aquele domingo quando eles estavam, era aquele que estava falando com eles. Então Jesus, com toda a autoridade, diz o que para ele? Vocês são os nécios.
E aí a gente hoje diz assim, Nécio? Nécio. Em Portugal fala-se assim, és um parvo. Também a gente não sabe o que é isso. Parvo. Ou seja, não atenta para as coisas, não tem discernimento, não tem instrução. Uma pessoa assim ignorante, sabe? Sem percepção das coisas. E Jesus está dizendo isso, poxa, eu passei 3 anos com vocês, isso não é pouco tempo, é a formação de um curso, é um seminário, e não é intensivo não, é seminário de tempo, 3 anos, hoje muitos cursos de teologia são 3 anos, normalmente é 4 anos, mas tem muitos cursos aí que são 3 anos, então Jesus está dizendo, passei 3 anos com vocês, dizendo, preparando para essa hora, preparando para esse momento, preparando para a situação difícil, preparando para todos os eventos que estão acontecendo. Disse para vocês, lá em Lucas 9:22, é necessário que o Filho do Homem sofra. Esqueceram disso. É necessário que ele seja rejeitado pelos anciãos. Esqueceram disso. É necessário que ele sofra muita coisa por meio dos principais sacerdotes e pelos escribas. Esqueceram disso. É necessário que ele morra. Esqueceram disso. E mais ainda, Jesus diz, mas no 3º dia ele vai ressuscitar. Isso está lá em Lucas 9. No começo da evangelização, da fala com eles. Olha, ele vai passar isso tudo, mas ele vai ressuscitar. Quer dizer, se aquele ensino de 3 anos tivesse ficado ali na vida daquelas pessoas, agora, quando os eventos acontecessem, ou quando as mulheres tivessem ido lá no túmulo e não achado nada, ele ressuscitou, ele avisou isso para a gente. Para que a gente precisa conhecer as Escrituras? É para essas horas, irmãos. Você está passando um problema, uma situação difícil, seja lá qual for a sua situação difícil que você está passando, e aí alguém vem falar com você, não, mas a palavra de Deus diz aqui assim, olha, em tal lugar ela fala o seguinte, ela tem uma palavra para mim, ela tem uma palavra de conforto, ela tem uma palavra de vida, ela tem uma palavra de salvação, ela me diz que eu posso passar todas essas situações e essas dificuldades que eu estou passando, mas isso não significa que o Senhor me abandonou. Ele está presente com a gente a cada dia da nossa vida. Ele se faz presente no nosso dia a dia. Ele nos acompanha. E Ele está ali para nos animar, como Ele estava com aqueles 2 homens, para trazer ânimo, para despertar. Para você e eu que às vezes estamos esquecidos, e Ele, opa, lembra aí. E como é que Ele faz isso? Ele foi ensinar para eles, explicar as Escrituras. Versículo 44, ele começou por Moisés, finalzinho do versículo 44, começou falando de Moisés, a lei, depois foi para quem? Para os profetas, e depois para os salmos. Jesus fez uma recordação. Olha, eu vou colocar para vocês a Escritura toda de novo, porque vocês esqueceram. Vocês são tardos de coração. É preciso abrir a Bíblia de novo. Às vezes nós estamos precisando disso. A igreja de Cristo precisa abrir a Bíblia novamente, ler a Bíblia e ver aquilo que o Senhor quer dizer a nós. Na nossa fraqueza, às vezes eu estou fraquinho, eu estou meio desanimado, eu estou meio triste,
Aí eu queria que o Senhor falasse comigo, abre a Escritura, abre a Bíblia, começa a lê-la, e Ele vai falando ao teu coração, e aí você vê textos e você vê palavras que você diz, isso aqui, eu já li esse texto tantas vezes, poxa, eu não tinha percebido isso aqui. Acontece isso com você? Pois é, Deus falando com você. Já li esse versículo aqui tantas vezes, agora estou percebendo aqui uma coisa que passou, eu não vi, mas eu estou vendo. Deus vai falando, o Espírito Santo de Deus vai falando ao nosso coração, vai falando à nossa mente. Como é que isso pode mudar, irmãos? De não ser essas características que não são positivas, que a gente falou aqui, que são coisas que a gente tem que fugir disso. Não ser nécio, não ser chamado de nécio, não ser chamado de pessoa que desatenta, de incrédula, de gente que tem problema de gênero. Como é que a gente faz isso? Eles fizeram um convite. E qual é esse convite? Fica conosco, Senhor. Fica conosco, porque já é tarde. Versículo 29. Tem até uma música assim, né? Fica conosco, porque já é muito tarde, né? Fica conosco, já é tarde. Que convite é esse? Irmãos, isso aqui é um convite para valer. Fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. Isso é um convite de quem está falando sério, está convidando para valer. Que às vezes as pessoas convidam só de paisagem. Sabe como é convidar de paisagem? Está convidando, mas eu estou sendo formal, eu tenho que convidar, mas na verdade eu nem quero que ele venha, ou ela. Tem isso. Tinha uma velhinha na outra igreja que eu pastoreei, que aí ela, entra pastor, toma um café. Todo dia isso que eu deixava ela em casa. Um dia eu peguei ela, eu vou descer para tomar esse café. Ai pastor, o senhor me pegou agora sem jeito, não tem nada em casa. Diga, pastor, está convidando para quê? Se convidou, até já preparado para o convite, pastor. Convida para valer. Era só uma paisagem aquilo, entende? Esse convite. Convida assim não, que eu vou lá e eu chego lá. Mas eles convidaram aqui para valer. Senhor, fica conosco, já é tarde e o dia declina. E aí um convite desse, todo mundo aceita. Jesus então entrou para ficar com eles. E quando eles estavam à mesa, então ele tomou o pão, o abençoou, e aí olha o sacramento. A palavra de repente se abriu na mente e no coração daqueles homens, e aí eles perceberam, e aí depois eles mesmos, mas era o Senhor. E como é que a gente sabe que é o Senhor? Ele estava falando e o nosso coração ardia, e a gente sentiu a presença do Senhor conosco, ali diante da palavra pregada e a palavra traduzida em gestos. É o que estava acontecendo ali. É como a ceia, irmão. O que é a ceia? É o evangelho invisível. A ceia é dizer assim, olha, aquilo que Paulo diz, o que eu vos entreguei é o que eu também recebi, e a gente vai falando isso, e essa palavra se traduz em elementos, em pão e vinho. E aí a gente diz assim, o Senhor está aqui com a gente, Ele se faz presente no nosso meio, Ele está aqui conosco. Então o segredo é um convite, mas um convite para valer. Que esse convite pode ser dito de tantas maneiras, de tantas formas, mas convide, abra a sua mente e o seu coração.
E aí então, quando eles fizeram isso, o que é que aconteceu com eles? Eles se alegraram, eles então reconheceram a Jesus, eles reconheceram que estavam cegos, eles se levantaram, e aí o que aconteceu? Acabou o cansaço, a tristeza foi embora, porque quando Jesus chega é assim, a tristeza se acaba, o cansaço que a gente tinha, a indisposição, tudo vai embora, porque agora a gente sabe que está na presença do Senhor. Que nessa noite a gente tome ceia, come esse pão e beba esse vinho, dizendo assim para nós e para quem está do seu lado: o Senhor está aqui conosco. Vamos comer pão e vamos beber vinho na presença do Senhor. Vamos nos alegrar porque nós estamos diante dele. Que ele nos abençoe, irmãos. Amém.